Imagine sair da sua espaçonave e pisar na superfície da Lua. Sob seus pés, o chão é coberto com um material fino que parece pó. Isso é poeira lunar. Você olha em volta e respira ar fresco. O cheiro é muito diferente do ar da Terra, mas ainda é bom. Infelizmente, este é um cenário altamente improvável. E uma das razões é que a Lua quase não tem atmosfera. O satélite natural da Terra é muito pequeno, tem menos de 2% da massa do nosso planeta. É por isso que não tem um campo magnético forte o suficiente para manter uma atmosfera. Mas mesmo que a Lua tivesse uma, os ventos solares a afastariam imediatamente. Mas se você pudesse visitar a Lua 3 ou 4 bilhões de anos atrás, veria uma imagem muito diferente. Naquela época, nosso satélite provavelmente tinha uma atmosfera. Ela se formou no período em que grandes erupções vulcânicas estavam agitando o satélite. Os gases se espalharam por toda a superfície, e isso aconteceu tão rápido que eles nem tiveram tempo suficiente para escapar para o espaço. Naquela época, a superfície lunar era coberta de bacias cheias de basalto vulcânico. Imaginem, gigantescas nuvens de magma voando alto no ar, caindo no chão, formando córregos de lava. Foi assim que as bacias de basalto surgiram na superfície lunar. Em dado momento, cientistas analisaram as amostras trazidas da Lua. Eles descobriram que os córregos de lava continham não apenas monóxido de carbono e enxofre, mas também o elemento fundamental, que é a água. Graças a essas amostras, os pesquisadores conseguiram calcular a quantidade de gás que subiu e formou a atmosfera. Ela ficou mais espessa há cerca de 3,5 bilhões de anos e existiu por aproximadamente 70 milhões de anos. Depois disso, a atmosfera da Lua se perdeu no espaço. Mas o mais legal disso? Quando a Lua tinha uma atmosfera, o satélite estava de 3 a 10 vezes mais próximo do nosso planeta. Uma simulação no computador até sugeriu que a Lua estava provavelmente até 19 vezes mais próxima do que está agora. A distância entre ela e o nosso planeta poderia ser de 30 mil quilômetros, enquanto atualmente está a cerca de 390 mil quilômetros de distância. É por isso que a Lua parecia muito, muito maior no céu. Infelizmente, naquela época, nem os dinossauros estavam por perto para admirar a vista. Ao mesmo tempo, estudos mais recentes confirmaram que a nossa Lua realmente tem uma atmosfera. Ela é composta principalmente de hidrogênio, neônio e argônio, e contém alguns gases muito incomuns, como o potássio ou sódio. Você não pode encontrá-los, digamos, nas atmosferas de Marte, Vênus ou da Terra. Infelizmente, uma atmosfera assim não é adequada para nós, criaturas dependentes de oxigênio. Mas adivinhem, há muito oxigênio na Lua. Eu sei, deve soar confuso, mas o problema é que esse oxigênio não está em sua forma gasosa mais comum. Não, ele está preso na camada de rocha e poeira que cobre a superfície de lá. Essa camada é chamada de regolito e contém até 45% de oxigênio. Então, isso significa que se aprendêssemos a extrair esse oxigênio, seríamos capazes de viver na Lua? Não tão rápido. O oxigênio nessas rochas está fortemente ligado aos minerais. E para separar esses componentes, precisaríamos de toneladas de energia e equipamentos especiais. Mas se conseguíssemos iniciar esse processo, a Lua teria bastante oxigênio. Existe uma teoria de que a Lua pode ter se formado durante uma colisão entre a Terra e outro planeta. Este planeta deve ter sido menor, do tamanho de Marte. Isso provavelmente aconteceu cerca de 4,5 bilhões de anos atrás. Outra teoria afirma que a Lua costumava ser um asteroide ou algum outro corpo errante. Ela se formou em algum outro lugar do Sistema Solar e, quando passava pela Terra, foi apanhada pela gravidade do nosso planeta. Outros especialistas pensam que, em algum momento no passado, a Terra estava girando tão rápido que parte de seu material se desprendeu e logo começou a orbitar o nosso planeta. Foi assim que a Lua apareceu no nosso céu. E a teoria menos empolgante afirma que o satélite natural da Terra pode simplesmente ter surgido junto com a Terra durante a formação do nosso planeta. Atualmente, a Lua é o quinto maior satélite natural do Sistema Solar. É também um dos mais densos, perdendo apenas para o satélite Io, de Júpiter. Muito provavelmente a Lua tem um núcleo minúsculo, que não é maior do que 2% da massa do satélite. Com cerca de 676 km de largura, ele consiste principalmente de ferro e enxofre. A superfície lunar é escura, embora o satélite natural da Terra seja o objeto mais brilhante no céu noturno. Na realidade, ela reflete um pouco mais do que o asfalto.
Você pode ter ouvido que a Lua, junto com o Sol, causa marés nos oceanos e mares da Terra. A atração gravitacional do satélite cria algo chamado força de maré. Isso faz a água se projetar nas partes mais próximas da Lua e mais distantes do satélite. Essas saliências são o que conhecemos como marés altas. Mas o que poucas pessoas sabem é que a Lua também faz com que as rochas subam e desçam, assim como acontece com a água. Claro, esse efeito não parece tão dramático quanto as marés oceânicas, mas ainda é perceptível. A superfície sólida da Terra se move cerca de 2,5 cm a cada maré. A Lua não apenas causa marés no nosso planeta, como também diminui sua rotação. Esse fenômeno é conhecido como frenagem de maré, e isso aumenta a duração do dia na Terra em um pouco mais de 2 milissegundos a cada 100 anos. A Lua também está se afastando da Terra, na mesma proporção em que suas unhas crescem. Isso é cerca de 4 centímetros por ano. Você realmente deveria cortá-las. Se um dia ela sair flutuando pelo espaço, nosso planeta passará por tempos difíceis. Sem a força estabilizadora da gravidade da Lua, a inclinação da Terra começaria a mudar descontroladamente, de nenhuma inclinação, ou seja, sem as estações, até uma grande inclinação, resultando em condições climáticas extremas. Como a Lua não tem atmosfera, nada a protege de temperaturas extremas. Fica incrivelmente frio no lado noturno, chegando a menos 234 graus Celsius. Enquanto isso, o lado ensolarado fica literalmente fervendo, com uma temperatura de 121 graus Celsius. Outra coisa da qual a Lua não consegue se proteger sem uma atmosfera são os meteoritos. É por isso que a superfície do satélite é cheia de crateras. Para a comparação, existem cerca de 190 crateras de impacto identificadas no nosso planeta. Muitas delas estão escondidas pela vegetação ou cobertas de água. Mas se falarmos da Lua, o número é muito maior, são vários milhões, e cerca de 5.000 delas têm mais de 20 quilômetros de diâmetro. A Lua é menos sismicamente ativa do que a Terra, por isso essas crateras e outras formações antigas permanecem em perfeitas condições por séculos. Mas mesmo que a superfície lunar esteja praticamente adormecida, o satélite natural da Terra ainda tem lunamotos. Eles começam vários quilômetros abaixo da superfície. Uma teoria sugere que eles podem estar acontecendo, porque a Lua está encolhendo à medida que seu interior está esfriando. Os cientistas dizem que a Lua se tornou cerca de 45 metros mais fina do que costumava ser há várias centenas de milhões de anos. Então, como isso funciona? Imagine uma uva se transformando em uma uva passa. Ela vai enrugando enquanto encolhe. O mesmo está acontecendo com a Lua. Ela vai encolhendo e vai enrugando. Mas, ao contrário da uva, a Lua não tem uma casca flexível. Sua superfície é dura e quebradiça, então, à medida que fica menor, sua crosta racha e quebra. Seus pedaços são empurrados sobre as partes vizinhas. Os pesquisadores têm quase certeza que essas falhas ainda estão ativas e provavelmente são responsáveis pelos tremores que abalam a Lua. Alguns deles são muito fortes, de até 5 na escala Richter. Quando olha para a Lua, você sempre vê o mesmo lado do satélite natural da Terra. Assim como o nosso planeta, ela gira em torno do seu próprio eixo, mas esta rotação dura cerca de 27 dias. Esse é o mesmo tempo que a Lua precisa orbitar a Terra. Tal fenômeno é chamado de acoplamento de maré. Antes do início da exploração espacial, as pessoas nunca tinham visto a outra face da Lua. Não se sabia como era o outro lado. Enquanto o lado da Lua mais próximo de nós é principalmente de grandes planícies cobrindo bacias de impacto, o lado distante é acidentado e cheio de crateras. A crosta é mais espessa lá, com menos evidências de atividade vulcânica. A propósito, a Lua não é perfeitamente redonda ou esférica. Ela tem a forma de um ovo. Quando você está olhando para ela, uma de suas pequenas extremidades está sempre apontando para você. Sim, direto para você. Esta é a razão pela qual o centro de massa da Lua não é seu centro geométrico. Na realidade, ele fica um pouco mais de 1,5 km fora do centro, como se fosse uma bola de golfe defeituosa. Olhe para cima, encontre aquele pontinho amarelo. É Titã. Ela é a maior lua de Saturno e a segunda maior lua de todo o nosso sistema solar. E pode ser o único lugar em nosso sistema solar com água líquida além da Terra. Além disso, possui uma atmosfera que serve de escudo contra a radiação solar e os raios cósmicos, assim como a Terra. Se a vida fosse uma casa, Titã teria muitos dos tijolos que você precisa para construí-la. Aperte o cinto, você está indo para lá.
Demora muito pra chegar em Titã, mas você sabe, a magia do YouTube. Chegamos. Ela é um pouco maior que a nossa Lua e muito mais pesada. É até mesmo maior que Mercúrio. Isso significa que sua gravidade ainda é muito fraca. Você se sentirá 7 vezes mais leve aqui do que na Terra. Na academia local na Terra, você pode levantar 70 quilos. Em Titã, você pode levantar mais de 450 quilos. A superfície é principalmente composta de gelo, tem pequenas montanhas, crateras e alguns criovulcões. Basicamente, o mesmo que um vulcão normal, mas em vez de lava, essa besta cospe água, gelo, amônia e metano. Tem lagos e nuvens, mais ou menos como um desfiladeiro na Terra. Mas aqui há apenas uma pequena diferença. Tudo está coberto por uma espessa neblina, e às vezes cai granizo de metano congelado. Na Terra, usamos metano como combustível porque ele queima, mas em Titã não há oxigênio. Não dá para fazer fogo neste pedaço de rocha. A ausência de oxigênio significa que você precisa colocar uma máscara de oxigênio. Mas você não precisa usar um traje espacial inteiro como na nossa Lua, pois Titã tem uma atmosfera mais forte. Mas você trouxe um moletom, certo? Vai ficar bem frio em breve, como 185 graus negativos. O mais frio que já esteve na Terra foi 90 graus negativos, e isso foi no Polo Sul. Aqui é tão frio assim porque está muito longe do Sol, quase 1,4 bilhão de quilômetros. De qualquer forma, essa névoa densa e essa atmosfera impedem os raios de sol de aquecer a superfície. Parece meio extremo, mas a vida também é. Ela pode sobreviver em quase qualquer lugar. Pegue a bactéria alguma palavra longa em latim. Ela pode sobreviver à radiação e a temperaturas extremamente baixas. Ela ainda sobreviveu um ano inteiro no espaço sideral do lado de fora da Estação Espacial Internacional. Titã seria moleza em comparação a isso, especialmente se a gente cavasse um pouco. Muitos cientistas acreditam que existe um oceano inteiro sob a superfície de Titã. A gravidade de Saturno dá ao núcleo de Titã um pequeno aumento de calor, e além disso, há amônia naquele oceano. É como a versão de anticongelante de Titã. Contanto que a água permaneça líquida, a vida tem uma chance muito forte de sucesso. Então, o que há lá embaixo? Os cientistas encontraram evidências reais de que já pode haver vida em Titã. Aqui, verifique o que nos mostra este microscópio. Este é o C3H2. Ele foi descoberto por este estranho grupo de coisas que parecem antenas que existem no deserto do Chile. Ele usou 66 antenas, todas apontadas para o mesmo lugar no céu. Esta molécula C3H2 pode atuar como um bloco de construção do DNA, o código da vida. Algumas pessoas acreditam que essas moléculas existiam em nosso planeta bilhões de anos atrás, exatamente quando a vida começou. Os cientistas também a encontraram em primeira mão, com uma sonda que realmente pousou em Titã. Acontece que aquelas antenas do deserto estavam certas. Titã então saltou para o topo da lista de lugares onde poderíamos viver um dia. Desculpe, Marte. A NASA tem um novo projeto, a missão Dragonfly. O plano é enviar um drone para lá e explorar Titã ainda mais. Ainda faltam cerca de 6 anos para a missão, e o foguete chegará à Lua de Saturno 9 anos depois disso, então teremos que esperar um pouco antes de fazer as malas e seguir para Titã. Depois que o drone da missão Dragonfly pousar na superfície de Titã, ele vai girar como uma espécie de helicóptero duplo. Vai ter 8 hélices, cada uma com 1 metro de largura. Como a gravidade é fraca, isso é mais do que suficiente para dar ao drone uma boa velocidade de cruzeiro. Ele será capaz de voar cerca de 3 km direto para cima e decolar e pousar verticalmente como um helicóptero normal. O principal problema de tudo isso são as baterias do drone. Os cientistas inventaram um gerador que converte a energia da radiação térmica em energia elétrica, seja lá o que isso signifique. Uma carga de bateria deve ser suficiente para várias horas de voo contínuo. O Dragonfly vai carregar muitos equipamentos de pesquisa, então não é como aqueles drones que as pessoas fazem voar pelo parque em um domingo. Vai ter o peso de cerca de 3 avestruzes. Terá 2 brocas, um monte de sensores, uma coisa espectral para descobrir quais produtos químicos estão por lá, e também terá seu próprio canal meteorológico, com um monte de instrumentos para medir temperatura, nuvens e outras coisas. E como qualquer gadget atual, ele terá uma câmera. Prepare-se para algumas belas fotos da paisagem épica de Titã. A noite em Titã dura cerca de 8 dias terrestres, quando o drone está relaxando na superfície, recarregando e analisando amostras. É muito tempo, mas na verdade essa é uma coisa boa.
A distância entre Titã e a Terra causa um pequeno problema, um atraso na comunicação. Quando um sinal é enviado para o Dragonfly a partir do controle da missão, este sinal tem que viajar meio sistema solar, o que leva mais de 1 hora. Em contraste, o atraso do sinal para Marte pode ser de apenas 10 minutos, e o atraso do sinal para a Lua tem apenas cerca de 1 segundo. Os cientistas esperam que o Dragonfly forneça mais informações sobre se podemos viver em Titã ou não. Alguns especialistas esperam encontrar uma sopa primordial lá. Essa sopa, ou caldo, possui um monte de coisas necessárias para criar vida. Tivemos essa mesma sopa na Terra há cerca de 4 bilhões de anos, e cada organismo vivo que já existiu evoluiu a partir desse caldo de elementos orgânicos. Se o projeto Dragonfly for um sucesso e Titã se mostrar habitável, ele terá mais uma missão: encontrar um bom lugar para nos estabelecermos por lá. Mas criar uma colônia autossustentável em outro planeta seria definitivamente a coisa mais difícil que os humanos já fizeram. Primeiro obstáculo: produção de energia. Provavelmente a partir de algum tipo de usina nuclear. Em seguida, vem o abrigo para humanos e suas máquinas. Esses novos edifícios em Titã terão que nos proteger do frio extremo e do mau tempo. Em seguida, água potável e oxigênio. Precisamos inventar uma maneira de coletar ou de fazer ambos. Depois, estufas para o cultivo de alimentos. Também precisaríamos minerar combustível para o transporte. Felizmente, Titã está cheia de metano, que é um ótimo combustível. Um grande problema, porém, é a gravidade. Por ser tão fraca em Titã, quem vive lá pode perder muita massa muscular, dificultando o trabalho e até mesmo a vida. E tem aqueles criovulcões irritantes atirando coisas em momentos aleatórios. Ou talvez precisemos de uma ideia mais drástica e ousada. Que tal mudar a atmosfera de Titã para que possamos respirar nela e não tenhamos que usar diversos chapéus e luvas? Para fazer isso, precisaríamos terraformar a superfície de Titã por um longo tempo. A atmosfera de Titã precisaria ser enriquecida com oxigênio para respirarmos, e seria ótimo se fosse um pouco mais quente por lá. O próximo passo seria criar uma biosfera, o que significa plantas. Poderíamos transformar Titã em uma selva florescente com plantas levadas da Terra, mas por causa da pressão e da gravidade, elas seriam completamente diferentes das plantas terrestres. Elas poderiam todas crescer muito, ou talvez elas diminuíssem para um tamanho minúsculo. Nós realmente não sabemos. Em primeiro lugar, precisamos ter certeza de que a vida é mesmo possível em Titã. Os cientistas pensaram recentemente que poderia haver vida em Vênus. O planeta é mais ou menos do mesmo tamanho que a Terra, e os cientistas até o chamam de irmã gêmea da Terra. Eles descobriram um gás em Vênus, a fosfina. Supostamente teria sido feito por organismos vivos. Contudo, isso não se confirmou. Existe alguma fosfina flutuando, mas bem menos do que pensávamos. Olha, a ciência em outros planetas é algo complicado, gente. Sempre estamos passíveis a erros como esse.